Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa série de devocionais baseada no livro Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macor. Eu sou Joel Neto, faço parte do Ministério Permanecer. Estou tendo o privilégio de guiar vocês durante essa semana nos devocionais. E o dia hoje é 12 de junho. E o título, O Otimismo de Jesus. O texto que o pastor Carlos Macor nos deixa é o de Mateus, capítulo 5, verso 14, que diz: Vocês são a luz do mundo. Acompanhe comigo a leitura. Você tem otimismo sobre o futuro da humanidade? Você vê um futuro para a humanidade do qual você gostaria de participar? Jesus foi otimista sobre o futuro da humanidade e se comprometeu a participar. Jesus disse: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus, capítulo 5, verso 16. Jesus foi otimista sobre o futuro da humanidade, mas totalmente honesto sobre o seu lugar neste futuro. Abre aspas para as palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, verso 5. Todo cristão deve ter o otimismo de Jesus sobre a humanidade que vai existir eternamente. Todo cristão deve ser honesto dizendo que somente permanecendo em Jesus, esse otimismo tem base na realidade. O otimismo do cristão sobre o futuro vem somente de Jesus. Uma parte do cristão sobre ser luz do mundo é comunicar o nosso otimismo, que vem de Jesus, através de boas obras. Realizamos as boas obras como uma manifestação do otimismo de Jesus. Fazemos as boas obras em nome de Jesus, que é a fonte do nosso otimismo. Fazemos as boas obras como um convite para todas as pessoas fazerem parte do futuro que vale a pena desfrutar com Jesus. Deixe o seu otimismo, que vem de Jesus, brilhar nas suas boas obras. Não veja as pessoas como estão. Veja com o otimismo de Jesus. Veja como podem ser. Foi assim que da cruz Jesus viu eu e você. Jesus morrendo na cruz foi otimismo em carne e osso. Por esta razão, ele, Jesus, é a luz, e assim como ele, podemos ser luz. Graças a Deus por essa verdade, porque foi esta verdade que me alcançou e alcançou você no dia de hoje. E é esta verdade que o pastor Carlos acabou de nos ensinar aqui, que faz eu e você termos esperança no dia de hoje. O otimismo de Jesus é belo sobre nós. E sabe de onde vem o otimismo? O otimismo vem de um potencial. Um potencial que é certo e nunca duvidoso. E qual é esse potencial? É a vida de Jesus em nós. A vida de Jesus, como vimos nas outras devocionais, aquilo que somos em Jesus e por isso fazemos em Jesus. Quando Jesus olha para mim, ele não olha para o Joel sem a presença dele. Ele não olha para o Joel e no que o Joel pode ser por ele mesmo. Mas Jesus olha para mim, a partir da presença dele que habita em mim. E é otimista com tudo aquilo que eu posso ser nele. Por isso que ele diz que nós temos que ser otimistas sobre a humanidade que vai viver eternamente. Porque a humanidade que vai viver eternamente é a humanidade que está em Cristo Jesus, que permanece em Jesus. Por isso, o nosso otimismo, como diz o pastor Carlos, encontra base na realidade de estarmos em Cristo. A Bíblia toda fala sobre este potencial de Jesus colocado em nós. Paulo, quando escreve à igreja que está em Corinto, na primeira carta, no primeiro capítulo, ele diz que eles têm todos os dons que eles precisam para ser a igreja que Deus quer que eles sejam. Ele diz aos Efésios que nós fomos enriquecidos em todas as bênçãos espirituais. Ele diz que nós fomos feitos nova humanidade,
um novo homem, uma nova criatura. Um outro autor bíblico diz que em Jesus nós temos tudo o que precisamos para uma vida de piedade. Percebe? Há um potencial certo em nós e nunca duvidoso. E é sobre esse potencial que Jesus é otimista. Jesus não olha a mim e a nenhuma pessoa que está nele a partir do que eu ou qualquer uma dessas pessoas podem fazer. Mas Jesus olha a minha vida a partir do potencial que ele colocou em mim, a sua própria presença e o seu próprio poder. É isso que Jesus quer de nós. Por isso que o pastor Carlos diz de forma tão linda no final. Vejam como Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus viu eu e você na cruz com otimismo. Graças a Deus por Jesus. E graças a Deus pela sua cruz. Eu quero dar 2 desafios a você hoje. O primeiro, o desafio de gratidão. Agradeça a Jesus hoje. Louve a Jesus hoje. Porque você não precisa ser aquilo que você é em si mesmo. Mas você pode ser otimista naquilo que Jesus é em você. E o segundo desafio. Olhe os outros, como o pastor Carlos nos ensina. Olhe as outras pessoas com o mesmo otimismo de Jesus. Olhe o que essas pessoas podem ser em Jesus e não o que elas têm sido nelas mesmas. Jesus é otimista sobre a humanidade que vai existir eternamente. Sejamos também, a partir de nós e olhando para o outro, otimistas como Jesus o é. Que Deus te abençoe e até amanhã.